É a terceira vez que eu tento falar sobre esse sentimento, porque esse sentimento é algum triplex na minha cabeça. E eu não consigo falar sobre isso direito. Agora eu vou conseguir, porque eu quase chorei escrevendo. Então, enfim. Vamos lá, vou contextualizar. Porque agora eu vou conseguir a terceira vez e dar sorte. Vamos lá. Eu tava tendo uma aula de filosofia, ou era projeto de vida na época. E aí o professor, que eu gosto muito, ele tava falando sobre alguns sentimentos. Nessa aula específica, a gente falou sobre saudade e um sentimento que já eu detalho pra vocês, mas o nome dele é Sonder. E a saudade, todo mundo sabe o que é. Mas eu vou ler aqui a colinha que eu tenho do Google dizendo o que é saudade. Diz o seguinte: sentimento complexo e profundo da língua portuguesa, descrevendo uma mistura melancólica de amor, perda, ausência e lembrança. Lembra disso aí. Ele é o primeiro detalhe é que ele é complexo. O segundo é que ele é da língua portuguesa. Porque se a gente for procurar em qualquer outro dicionário de qualquer outra língua, a gente não acha o sinônimo de saudade. A gente acha palavras equivalentes. Em inglês, a gente diz, tipo assim, I miss you. E é tipo, eu sinto sua falta. Mas não é tipo, eu tô com saudade de você. Existe um impacto que eu acho que só a gente que é brasileiro sabe entender o que é isso. E aí, Bianca, minha amiga da escola, ela disse o seguinte: ela falou sobre Sonder, e aí ela explicou o que era o sentimento de Sonder pra gente, e eu vou ler o que é pra vocês. Sonder é a compreensão súbita e profunda de que cada estranho que você cruza na rua vive uma vida tão vívida, complexa e dinâmica quanto a sua, com suas próprias rotinas, preocupações e histórias. E aí, sabe quando a gente é criança ou adolescente e recebe um conselho de uma pessoa mais velha que fala assim: olha, você não vai entender isso agora, você só vai entender isso quando você for mais velho, você só vai entender isso quando for mais pra frente, você só vai entender isso quando você crescer? Eu acho que quando Bianca falou sobre Sonder, era um desses sentimentos que eu não entendi no momento que eu tava ouvindo aquilo ali. Mas que depois que eu crescesse, eu ia entender que, assim como eu aprendi a gostar de MPB, assim como eu aprendi a gostar de rap, que eu detestava rap. Eu não ouvia nem que me pagasse. Aí eu percebi que outras pessoas gostavam, entendi por que gostavam de rap, entendi todo o contexto sociocultural que envolvia, e aquilo me encantou. Assim como esse sentimento. Que, tipo assim, na época eu me lembro que Bia era fascinada por esse sentimento. E ela falou pra gente, eu perguntava um pouco às vezes sobre. Eu falava, Bia, isso é o que é mesmo? Aí a gente teve um trabalho que ela usou esse nome na empresa dela, e eu fiquei, Bia, o que é mesmo o nome desse negócio aí? Aí ela botou o nome da empresa dela de Sonder, né? E eu achei muito massa, fenomenal, que ela ficou obcecada por isso durante um tempo. E aí, continuando no ensino médio, eu tinha uma professora que ela tinha alguns diálogos viscerais com a gente. E um desses diálogos que ela dava, porque na aula dela, gente, assim, a gente aprendia sobre português, mas a gente também aprendia sobre coisas da vida. E coisas que a gente leva pra vida todinha, que ninguém dá esse conselho pra gente, que eu conselho. São vários conselhos que ela dava pra gente, né? Mas ela dizia que a gente cair era inevitável, que todo mundo na vida vai cair em algum momento. A gente vai tropeçar e vai cair, vai trupicar e cair de novo. Só que o ato da gente se levantar era opcional. Na época, ela estava falando isso no contexto de entrar para a universidade. Que se a gente não conseguisse, era um exemplo de queda, mas que a gente tinha que escolher se levantar, estudar de novo para conquistar o nosso sonho. Só que esse era um conselho que ia além do que ela realmente falou. Não se encaixa só sobre a universidade. E acho que quando a gente perdeu ela, Sonder apareceu, esse sentimento. Porque eu entendia que não era só eu que tava sentindo saudade dela, não era só eu que tava passando pelo luto, e que as outras pessoas que estavam ali com a gente também passavam por esse mesmo sentimento. E que, do mesmo jeito que a gente sentia alegria nas aulas dela, eu acho que todo mundo. Foi uma coisa que doeu muito em todo mundo. E eu não conversava com ninguém sobre esse sentimento, sabe? Eu ouvia o diálogo das pessoas, mas eu não conseguia conversar sobre isso. Enfim, quando eu comecei a sentir o luto, nesse sentido, foi um sentimento muito difícil, porque esses sentimentos tristes nunca são fáceis de você lidar com eles, porque aperta em locais do coração e do cérebro que a gente não consegue tipo assim, imaginar que aperta, sabe? Então, quando as pessoas falavam sobre
esse tema, né? Eu ouvia mais do que falava. E eu sempre fui de falar muito. Enfim. E acho que Sonder me despertou quando isso aconteceu. E acho que depois disso eu nunca mais parei de perceber que o Sonder tava ali existindo esse sentimento, sabe? Essa loucura que é esse sentimento. Porque eu acho que assim como os sentimentos são uma mistura de outros sentimentos, porque a saudade, ela é uma mistura melancólica de amor, perda, ausência e lembrança. O Sonder também é uma mistura de alguns sentimentos, então eu acho que nós, seres humanos, a gente tem esse bagulho de ser um mosaico de sentimentos, só que das pessoas que passam pela gente e das relações que a gente tem, sabe? Então, eu lembro que a minha última memória com essa professora específica também foi a mesma última memória de uma das minhas amigas que eu tive no ensino médio. E fui eu, na época, não sei se eu posso estar falando o nome das pessoas, né? Mas já falei o nome de Bia, já falei o nome de... Vou falar o nome de Duda agora, enfim. A minha última memória que eu tenho lembrança foi quando ela tava muito doente, a professora. E aí ela tava naquelas cadeiras de rodinhas que tem de escritório, sabe? Só que da escola. E aí a gente foi levando ela até uma sala pra dar aula, ela pediu uma salva de palmas pra gente. E aí acho que esse foi o último momento que a gente viu ela, assim, brincando com a gente, fazendo piada. E aí o Sonder, depois que ela se foi, eu pensei assim... A minha última memória com ela foi a mesma última memória que eu tive com Duda. E aí eu fiquei pensando que... a gente sentiu a mesma coisa no mesmo tempo, sabe? E a forma como ela lidou com isso foi diferente da forma como eu lidei com esse sentimento. E eu acho que é louco pensar como os seres humanos sentem a alegria, todo mundo sente, sabe? E todo mundo lida com sentimentos de uma forma diferente. Não sei, esse vídeo é muito difícil de falar, porque... porque é muito difícil você falar sobre quando você perdeu alguma coisa que você gostava muito, quando você perde alguma coisa que você amava muito. E eu acho que se fala muito sobre... O Sonder, ele fala muito sobre... Ele se aproxima do luto, sabe? De alguma forma. E o luto é outro sentimento, que é uma mistura de perda e de saudade. É difícil falar sobre esses sentimentos que são tão complexos. Como pode o ser humano ser uma caixa de carne que consegue pensar e sentir ao mesmo tempo? Como é que esse negócio consegue ser tão complexo? Enfim. Eu fico pensando sobre esses conselhos que a gente recebia quando a gente era criança. E naquela época não fazia sentido nenhum que ela tava falando. Mas agora com 19 anos... bate, tipo assim, são sentimentos que eles são mais vivos do que parecem. Parece que não tá aqui na cabeça da gente, nem tá aqui. Parece que ele tá aqui, ó. A gente convive com esse sentimento, sabe? Quando a gente chega em algum lugar e tem uma pessoa muito legal e aí a gente, tipo assim, tá pra baixo e a gente fica pra cima, porque a pessoa transborda o sentimento, sabe? Eu acho que eu queria falar sobre isso. Eu queria falar como a gente transborda sentimentos. Eu nem sei como é que eu cheguei nessa parte de transbordar sentimento. Mas eu acho que era isso que eu tava pensando e não conseguia verbalizar. Acho que quando eu tive a ideia de gravar isso, eu tava indo pra um rumo totalmente diferente do que eu queria falar. Mas agora que eu já falei por 9 minutos, esse sentimento de Sonder surge quando eu penso que, tipo assim... A última vez que eu falei com ela sobre o que eu queria fazer quando eu crescesse era entrar pra jornalismo. Mas a primeira coisa que eu falei pra ela foi que eu queria fazer letras. E mesmo depois que eu disse pra ela que eu ia fazer jornalismo, ela ainda, quando a gente conversava, ela ainda dizia assim: eu ainda vejo você sendo professor, eu ainda vejo você indo pra área da educação. E esse sentimento de Sonder me deixa, tipo assim... Eu não consegui falar pra ela que eu consegui chegar em letras e que... Quando eu cheguei em letras, eu já não queria mais fazer jornalismo. Eu queria
fazer o que eu tinha dito pra ela primeiro. E o sentimento de Sonder bate quando eu penso que os meus outros colegas também não conseguiram falar pra ela que conseguiram entrar na universidade, que estão fazendo coisas que eles queriam estar fazendo. E é uma porcaria quando você associa o luto e o Sonder e você percebe que não é só você que tá passando por aquilo, que outra pessoa também tá passando por aquilo, assim como outra pessoa nem pensa mais nisso, assim como outra pessoa ainda pensa nisso. Enfim, eu espero que a nostalgia não me leve desse mundo, mas eu espero que todo mundo algum dia entenda Sonder. E eu sou muito grato por Bianca que ensinou esse sentimento. Eu deixei uma colinha aqui de algumas coisas que eu ia falar, mas que eu acho que eu fugi do tema. Mas tem um verso da Nana Tsunami, que é de um interlúdio, na verdade, que ela fala sobre amor e ela diz que amor é uma coisa que a gente sente sozinho. E tem outros sentimentos que a gente sente sozinho também e que a gente não fala muito sobre eles. Mas eu acho que eu vou falar. Não agora. Hoje eu queria falar só sobre Sonder. E é isso. Espero que você entenda esse sentimento.